Os Balcãs. Os Balcãs, ou Península Balcânica, formam uma região geográfica no sudeste europeu. A região recebe seu nome das Montanhas Balcãs, que se estendem por toda a Bulgária, desde a fronteira entre Sérvia e Bulgária até a costa do Mar Negro. Ela é limitada pelo Mar Adriático ao noroeste, pelo Mar Jônico ao sudoeste, pelo Mar Egeu ao sul, pelos Estreitos Turcos ao leste e pelo Mar Negro ao nordeste, enquanto a fronteira norte da península é definida de várias maneiras. O conceito da Península Balcânica foi criado pelo geógrafo alemão August Zehm em 1808, mas o nome é ainda mais antigo. O termo Península Balcânica era um sinônimo de Rumélia, a Turquia europeia no século XIX, as antigas províncias do Império Otomano no sudeste da Europa. Portanto, tinha uma definição geopolítica e não geográfica. A definição das fronteiras naturais da Península Balcânica não coincide com a definição técnica de uma península, e por isso os geógrafos modernos rejeitam a ideia de uma Península Balcânica, preferindo chamá-la de região. O termo adquiriu um significado estigmatizado e negativo relacionado ao processo de balcanização, que basicamente significa a dissolução e separação de um território em várias pequenas partes em conflito umas com as outras. E eu acho que é a partir desse termo, balcanização, que vem da forma como a região é definida, que podemos entender por que ela é frequentemente vista como uma região barril de pólvora ou o barril de pólvora da Europa. O motivo pelo qual os Balcãs frequentemente se separaram em pequenas partes em conflito é porque existe uma grande quantidade de grupos étnicos, culturais e religiosos na região, e as oportunidades de conflito entre eles eram, consequentemente, muitas, tornando a área instável e vista como um barril de pólvora, onde o menor conflito poderia resultar em uma guerra. 20 anos antes do assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, que contribuiu para o início da Primeira Guerra Mundial, o chanceler alemão Bismarck disse: "Se algum dia houver outra guerra na Europa, ela surgirá de alguma coisa boba nos Balcãs." E ele estava certo. Agora, não me entenda mal, eu não acho que os Balcãs sejam os culpados pela Primeira Guerra Mundial, e certamente não são culpados por outros conflitos que tivemos na Europa. Mas a realidade é que eles são frequentemente percebidos como a zona mais problemática e propensa a guerras na Europa, pelo menos durante o século XX e um pouco do século XX. Primeiro, então, neste vídeo quero resumir os conflitos que a região enfrentou, a instabilidade que sofreu e os problemas que estão na raiz dessas questões, permitindo que a gente entenda por que a área é do jeito que é e por que esse jeito de ser ao longo da sua história lhe rendeu o título de barril de pólvora da Europa. Podemos remontar os problemas nos Balcãs há muito tempo atrás. A região sempre foi de interesse estratégico especial. Ela controla rotas que conectam 3 continentes, Europa, Ásia e África, e foi um território precioso de vários impérios, os romanos, Bizâncio, os otomanos, e era cobiçada por seus inimigos. E assim, batalhas e guerras contínuas foram travadas ali ao longo da história para conquistar o controle da região. E eu acho que é justamente nessa importância estratégica que está uma resposta fundamental. Muitos dos problemas da região são por causa da mistura de culturas e religiões, e a presença desses diferentes povos está relacionada à importância estratégica da área. A identidade dos Balcãs é dominada por sua posição geográfica. A região sempre foi um ponto de encontro cultural. Foi um ponto de junção entre os corpos latino e grego do Império Romano, o destino de um grande influxo de búlgaros pagãos e eslavos, uma área onde o cristianismo ortodoxo e o católico se encontraram, assim como o ponto de encontro entre o islamismo e o cristianismo. Da Antiguidade à Idade Média, diferentes impérios governaram a região, desde os romanos até os gregos, os macedônios, os trácios, os aquemênidas, com os búlgaros e eslavos chegando no século VI, vindos do Nordeste, e depois disso, os otomanos. Durante a Idade Média, por exemplo, os Balcãs se tornaram palco de uma série de guerras entre o Império Romano Bizantino e o Império Búlgaro. No final do século XVI, o Império Otomano já havia se tornado a força dominante na região.
Expandindo da Anatólia pela Trácia até os Balcãs e levando a cultura muçulmana, eles dominaram temporariamente os habitantes locais e controlaram a área, mas não trouxeram estabilidade. Esses habitantes locais não foram facilmente derrotados e às vezes nem chegaram a ser. Os otomanos enfrentaram muitos problemas com revoltas indígenas o tempo todo, além de seus impérios vizinhos e inimigos, que também queriam controlar a península. A Áustria-Hungria, principal inimiga, travou várias guerras contra os turcos nos Balcãs. Alguns estados italianos, também querendo a costa dos Balcãs, entraram em guerra também, como Veneza, por exemplo. E os russos queriam afirmar sua influência sobre os povos eslavos nativos, então apoiaram suas lutas contra os otomanos, além de também entrarem em guerra direta com eles em outros lugares. A resistência e o surgimento dos Estados-nação na Europa, junto à perda de poder otomana, resultaram na criação dos Estados-nação balcânicos no século XIX e início do século XX, com a independência da Grécia, 1821, Sérvia, Montenegro, 1878, Romênia, 1881 e Bulgária, 1908, do Império Otomano. A Primeira Guerra Balcânica ocorreu em 1912 a 13, quando a Liga Balcânica, formada por Bulgária, Sérvia, Grécia e Montenegro, lutou contra os otomanos para afirmar sua soberania. A Liga venceu e um dos resultados foi a criação da Albânia independente, o que irritou a Sérvia. Mas a Bulgária também ficou insatisfeita com a divisão da Macedônia e, por isso, declarou guerra aos seus antigos aliados, iniciando a Segunda Guerra Balcânica. Aqui vemos que a animosidade das nações balcânicas não era só contra potências estrangeiras como otomanos ou austríacos, mas também entre si, devido às diferenças e à disputa pelas mesmas terras. E assim, chegamos a tempos mais modernos, quando o rótulo de barril de pólvora foi realmente dado e, de certa forma, mais justificado, sendo o momento mais identificável e mais relacionado a esse título, o início do século XX que precedeu a Primeira Guerra Mundial. Durante esse período, havia várias reivindicações sobre territórios e zonas de influência entre as grandes potências europeias, e os Balcãs eram uma dessas áreas importantes, com muitos impérios querendo controlá-la, como os russos, os austríacos, os alemães e, em menor grau, os otomanos, o Reino Unido e o Reino da Itália. Além disso, como acabei de dizer, além das ambições imperialistas e dos interesses na região, ainda havia um crescimento do nacionalismo entre os povos indígenas da região, com os que não eram independentes querendo independência e os que já eram independentes querendo expandir sua soberania e área de domínio. Como exemplo, temos esses mapas dos impérios projetados da Grande Romênia, Grande Bulgária, Grande Sérvia, Grande Albânia ou até mesmo da Grande Grécia. Nenhum desses poderia existir ao mesmo tempo porque, na maioria dos casos, eles se sobrepõem em território. Mas apesar de todos esses problemas, é importante sabermos que os Balcãs não eram a principal questão em jogo na Primeira Guerra Mundial e foram apenas o catalisador que levou ao ponto de ruptura daquela guerra. A explosão, por assim dizer, foi o assassinato já mencionado do arquiduque austríaco em Sarajevo. A Áustria-Hungria, então, emitiu um ultimato à Sérvia com o objetivo de provocá-la à guerra por meio de exigências extremas, mas o governo sérvio os surpreendeu e aceitou todas as condições do ultimato, exceto uma. A condição número 6, que exigia a inclusão da Áustria-Hungria na investigação judicial da Sérvia sobre o assassinato. A Sérvia indicou que isso seria inconstitucional e uma violação de sua soberania, e assim os austro-húngaros decidiram invadir com o apoio alemão. A guerra austro-sérvia, através de uma cadeia de alianças, levou a uma guerra mundial total. O Império Otomano logo se juntou às potências centrais, tornando-se um dos 3 impérios participantes dessa aliança, e no ano seguinte, a Bulgária também se juntou a eles, atacando a Sérvia, que vinha lutando com sucesso contra a Áustria-Hungria ao norte por um ano, e esse ataque levou à derrota da Sérvia. A participação da Grécia na guerra veio 3 anos depois, com eles se juntando a Entente, e isso meio que mudou o equilíbrio de poder, contribuindo para a derrota das potências centrais e encerrando a Primeira Guerra Mundial. Depois disso, surgiu uma nova ideia de unir parte dos Balcãs sob um único estado, a Iugoslávia.
O reino preliminar foi formado em 1918 e passou a incluir Eslovênia, Bósnia, Sérvia, a região do Kosovo, Montenegro, Croácia e Macedônia do Norte. Veja, o interessante é que a ideia de um Balcãs unido ou dos Balcãs ocidentais não era nova. Claro, a necessidade de se unir para resistir contra os austríacos ou otomanos era recente, mas a ideia não era. No ano de 375 d.C., o Império Romano tinha uma prefeitura chamada Ilírico, e ela ocupava aproximadamente a área da Iugoslávia, embora se estendesse até a Grécia, Albânia e ainda mais ao norte. Em 1918, a ideia foi retomada para unir os povos eslavos da região que compartilhavam herança comum e descendiam dos ilírios. Também foi talvez uma tentativa de pacificar a região criando uma única identidade nacional. Se todos estiverem unidos sob uma grande nação e território, não haverá grupos disputando a mesma terra apenas por diferenças culturais. No entanto, ainda havia divisões territoriais e problemas dentro desse único país, como se fossem Estados-membros, por assim dizer, e por isso ainda existia certa animosidade. Um exemplo disso é Kosovo, que queria o mesmo nível de autonomia que os outros países, e isso contribuiu para a eventual dissolução da União. Durante a Segunda Guerra Mundial, a maior parte dos Balcãs esteve do lado do eixo no início, porém a Grécia resistiu, a Romênia também mudou de lado perto do fim, a Sérvia se revoltou e, em todos os países, havia fortes movimentos de resistência que recusaram o domínio da Alemanha e da Itália, e estavam determinados a recuperar a soberania. Após a Guerra Fria, a Iugoslávia deixou de ser reino. Em certo momento, surgiu a ideia de criar uma união maior incluindo a Bulgária, e, se isso tivesse acontecido, poderia ter aberto caminho para uma região balcânica totalmente unida, mas isso nunca se concretizou. Após o fim da Guerra Fria, nos anos 1990, a Iugoslávia se desintegrou e enfrentou várias guerras. As guerras iugoslavas foram uma série de conflitos étnicos separados, mais relacionados, guerras de independência e insurgências. Entre 1991 e 2001 guerras na antiga Iugoslávia causaram a dissolução do Estado iugoslavo. Foram pelo menos 6 delas: a Guerra dos 10 Dias na Eslovênia, a Guerra de Independência da Croácia, a Guerra da Bósnia, a Guerra do Kosovo, uma insurgência no Vale de Presevo e outra na República da Macedônia. Nesse momento, outros países dos Balcãs já estavam estabilizados. A Grécia já tinha seu território consolidado, assim como a Albânia, a Bulgária e a Romênia. Com a dissolução da Iugoslávia após as guerras, os antigos Estados-membros também deixaram de existir. Macedônia, Bósnia e Herzegovina, Croácia e Eslovênia, que apesar de não ser balcânica, integrava a Iugoslávia e pode ser incluída aqui. Mas Sérvia, Montenegro e Kosovo ficaram unidas por mais tempo. Eventualmente, Montenegro se separou e se tornou independente, e então começou o conflito entre Kosovo e Sérvia, com os albaneses étnicos da região querendo ou soberania ou união com a Albânia. A separação não foi nada pacífica e muitas coisas terríveis aconteceram, mas hoje as duas regiões pelo menos coexistem e não estão mais em um conflito aberto total, e com isso chegamos aos dias de hoje. 2020. Agora não há guerra nos Balcãs, e não se espera uma, mas a última foi bem recente, em 1999, e sua base foi a diferença de culturas entre os sérvios e kosovares. Isso confirma o que vimos ao longo de toda a história, e neste vídeo, os Balcãs são geralmente considerados uma região de barril de pólvora, onde o menor conflito pode levar a uma guerra total, e isso se deve principalmente a 2 motivos: a importância estratégica da região e o desejo que muitos impérios tiveram ao longo do tempo de controlá-la, levando a guerras dentro e pelo controle da região. Além disso, o fato de ser lar de muitas culturas, nacionalidades e religiões diferentes que se estabeleceram ali, porque a região mudou de mãos tantas vezes na história antiga, algumas com características muito diferentes e que em alguns casos também reivindicam os mesmos territórios. Essas diferenças e reivindicações mútuas levam a conflitos internos entre eles. Em vez de se tornar um caldeirão de culturas, a região virou um mosaico onde cada peça é diferente e quer brigar com a peça ao lado, pelo simples fato de serem diferentes e ocuparem um espaço que a primeira peça acha que é dela.
Mas, pelo menos agora, parece que entramos em um período de convivência mais pacífica. E sabemos que isso é possível porque a parte oriental da península, na Bulgária e na Romênia, ou até mesmo na Grécia e na Albânia, tem estado em paz há algum tempo. Apesar do rótulo de barril de pólvora e do histórico, devemos manter a esperança de que os países balcânicos tenham encontrado uma forma de coexistência pacífica, reconhecendo que o que os une é maior do que o que os separa. Eles são os herdeiros dos romanos, dos bizantinos, dos eslavos, dos búlgaros, dos ilírios, dos otomanos e de tantos outros. E mesmo que uma região seja mais influenciada por um tipo de cultura do que por outro, eles devem enxergar isso como uma riqueza cultural e não como motivo para conflito. Obrigado por assistir ao vídeo. Se tiver informações ou opiniões, comente abaixo e inscreva-se para ver os próximos vídeos. Nos vemos na próxima vez para mais conhecimento geral.